Vambora. Mais um vídeo do Semideus. Esse cara aqui é bom, hein? Infelizmente eu vou ter que copiar ele. Vamos lá, 20 casos de Lost Media dos jogos. Mídias perdidas. Oh, meu Deus. Bora. Fui pegar um pouquinho de comida ali. Pô, esse tipo de... Sabia que esse negócio aqui, ó, que eles colocam nos negócios pra ficar aparecendo comercial de TV se chama Eye Catcher? Na verdade, esse negócio aí é mais pra anime que se chama Eye Catcher. É aquelas pausas que ele coloca no meio do vídeo pra, tipo, pra dar transição pra um comercial. Só que nunca tem um comercial nos vídeos dele. Quando tem propaganda, quando ele tem patrocínio. Opa, desculpa por interromper, mas por favor, considere ver os últimos vídeos que saíram no canal e acompanhar as lives para você poder participar do chat e mandar seu vídeo no meu Live Pix. É só isso. Porra. Já vai começar assim? Rub-Dang. O Minecraft é um jogo que tem muito da sua história de desenvolvimento catalogada na Cadê o internet. Epic Miner? Também sendo um jogo que ao longo dos anos teve diversas versões diferentes, que algumas Oxe, delas, um Mario? principalmente as mais antigas, estão atualmente perdidas, com ninguém podendo jogá-las. No entanto, além das próprias mídias perdidas relacionadas diretamente ao Minecraft, também temos casos interessantes relacionados a projetos anteriores. Tem várias coisas que do ele fez e Notch, que, não, criador que ele do jogo, disponibilizou, sendo um deles que não é mais um pra jogo achar. que era conhecido como Rub-Dang. O Notch estava desenvolvendo esse jogo possivelmente entre fevereiro até maio de 2009, meses antes do Notch iniciar o desenvolvimento do Minecraft. Esse tal Rub-Dang tinha fortes inspirações no jogo de simulação Dwarf Fortress, que tem a fama de ser um jogo bem complexo, sendo que o Rub-Dang estava sendo Fortaleza dos planejado como uma versão mais simples do Dwarf Fortress. E o seu nome era um placeholder, sendo o Rub-Dang uma abreviação de Dungeon Game in the Rublands. E Rublands era um outro projeto de jogo feito pelo Notch. Não sabemos muita coisa sobre esse projeto, já que o seu desenvolvimento foi interrompido bem no seu início. Atualmente temos apenas algumas screenshots do jogo que mostram que ele teria uma visão isométrica. Foi no Rub-Dang que surgiu coisas que posteriormente foram usadas no Minecraft, como a textura do bloco de grama e a do bloco de pedregulho. Porra. Ele vai tentar esse novo formato, é? Justice League Mortal. Entre os anos de 2007 a 2009, a Warner estava produzindo um filme do maior grupo de super-heróis da DC, a Liga da Justiça, anos antes do surgimento do DCU, que finalmente nos deu um filme do grupo lá em 2017. Esse filme era conhecido como Justice League Mortal, e o seu diretor era o George Miller, conhecido por ser o diretor dos filmes do Mad Max. No entanto, esse filme da Liga da Justiça foi cancelado durante a sua produção, com a gente hoje em dia tendo apenas Imagina como seria, mano. Com certeza é melhor que essa merda que o Snyder fez. As imagens da produção e o roteiro completo do filme disponível. Mas além do filme, estava sendo produzido em paralelo um jogo que seria lançado junto dele, que também era conhecido inicialmente como Justice League Mortal. O jogo estava sendo desenvolvido pela Double Helix. O maior erro da NetherRealm foi ser se juntado com a Warner, na moral. E posteriormente desenvolveu o jogo baseado no filme do Lanterna Verde do Ryan Reynolds. Esse projeto da Justice League Mortal continuou sendo desenvolvido mesmo depois do cancelamento do filme. Ele seria um jogo de ação onde você poderia controlar diversos heróis da Liga da Justiça. Porém, o jogo nunca foi lançado, estando disponível da sua build hoje em dia apenas algumas imagens. Jogos de redes sociais. Durante a época de ouro do Orkut e até ali no início do Facebook, muitos jogos surgiram dentro dessas redes sociais, sendo que eles podiam ser jogados diretamente do seu navegador
Eu jogava muito, era Angry Bird, um pouquinho de Dragon City e aquele Counter-Strike. Aquele Counter-Strike do Facebook. E muitos deles integravam os seus amigos dessas redes sociais dentro do jogo. Quando falamos desse tipo de game, temos exemplos clássicos como a Colheita Feliz e o Dragon City, por exemplo. Porém, existem alguns que são menos comentados hoje em dia e que, após eles serem removidos dessas redes sociais, eles se tornaram lost media, sendo impossível de jogá-los hoje em dia. Dando exemplos Você já disso, jogaram no temos emulador de Flash, mano? Eu joguei no emulador de Flash aquele joguinho do Dragon Ball em 8-bit. Eu baixei um emulador que dá pra você jogar também aquele jogo do Super Smash Flash no celular, mano. Era da hora. Só que não rodava bem por causa que o celular era uma merda. a franquia Vida Rock, sendo composta pelos jogos Vida Rock 1 e 2. Nos jogos você poderia criar um personagem e treinar suas habilidades em um instrumento musical e formar uma banda com seus amigos, tendo até uma versão do jogo da banda Restart. E esse Caralho. fato data muito bem a época em que esse jogo estava disponível. Atualmente, tanto o primeiro quanto o segundo jogo da série estão indisponíveis. Outro caso de um jogo que podia ser jogado no Orkut é o Football Nation, um jogo 3D de futebol que foi desenvolvido pela empresa de Pernambuco Playlore. Não existe muita informação sobre esse jogo na internet, tendo gravações de gameplays do jogo apenas disponíveis através de trailers dele feitos pela sua desenvolvedora. Aparentemente não existe uma forma de jogá-lo atualmente, mesmo que na época em que ele estava disponível havia a possibilidade de baixá-lo no seu computador. Inclusive parece que Oh, todas as capturas do Wayback Machine do site do jogo estão atualmente quebradas. finalmente saiu algum lugar. Windows XP de Nintendinho. Existe um jogo para o Nintendinho ou Famicom que recria o sistema operacional do Windows XP para ser rodado no console da Nintendo. Mas o E bagulho por nem incrível que funciona. pareça, esse não foi o único bootleg feito com a proposta de emular um Ah, sistema claro que tinha que ser um operacional da bootleg. Microsoft em um console da Nintendo, também tendo versões para o Windows 98 e o Windows 2000. E estranhamente, eles são bem funcionais. Mas a versão do Windows XP não pode ser encontrada por aí, diferente das outras duas mencionadas. Existem algumas screenshots do simulador e até uma foto do cartucho que roda a internet há um tempo. No entanto, não se pode encontrar em nenhum lugar uma ROM desse jogo que se acredita que tenha sido feito em torno de 2003. Hum. Jogos do decodificador da NET. A NET foi uma Decodificador da empresa net. de TV a cabo que atualmente faz parte da Claro. E entre o final dos anos 2000 e Nossa, início que dos anos bagulho 2010, podre, doido. continha Você já viu o celular dessa porra, mano? Nossa, esse bagulho era podre demais, mano. um aparelho da NET em casa, além de poder navegar pelos canais a cabo, também poderia jogar alguns minigames diretamente na TV. Esses jogos poderiam ser acessados por um Meu canal em Deus. específico. Na Sky tinha como você poder jogar um jogo da cobrinha e um outro jogo tipo de carrinho na televisão, no aparelho da Sky, mano. Era da hora, eu jogava lá no interior com esse tio. E serem jogados através do controle remoto. Não existem muitas informações sobre eles na internet, mas existe um post feito no Reddit onde um usuário divulga algumas imagens desses jogos. Imagens essas que ele acredita ter tirado entre 2011 a 2012. E dá para ver por essas imagens que pelo menos um desses jogos é um clone de Tetris, outro um clone de Pac-Man e por fim um que parece ser uma espécie de Brick Break. Mas além desses jogos genéricos, existiam também jogos que você jogava direto do aparelho da NET, que tinham a temática de desenhos da Cartoon Network, que eram Da hora. chamados de CN Games. Como um jogo do Ben 10 e um jogo do Laboratório de Dexter, que ambos possuem gravações no YouTube. Porém, esses também já não estão mais disponíveis Nossa, dentro do tudo serviço da NET duro. e também não podem ser encontrados online.
Meu Deus. O primeiro vídeo de Minecraft. Existe uma busca na internet pelo primeiro vídeo feito por um jogador de Minecraft. Os primeiros vídeos do jogo foram obviamente feitos pelo criador do jogo, o Notch, que postava vídeos do desenvolvimento dele em um canal do YouTube chamado Nisnotch, que foi ativo entre 2008 a 2011 mais ou menos. Vídeos esses que olha como que o bagulho era, do mano. jogo que nunca foram disponibilizadas para o público. Porém, em algum momento, o próprio Notch excluiu todos os vídeos desse canal, mas felizmente todos os seus vídeos foram recuperados e estão preservados em um canal de arquivo. Mas falando da primeira gameplay gravada do jogo feita por um jogador comum, por muito tempo se acreditava que a primeira gameplay legítima do jogo tinha sido postada por um usuário do YouTube chamado Jan Willem Nijman, em 17 de maio de 2009, que tem o criativo título de Minecraft. Só Minecraft. Vídeo esse que ainda está de pé no YouTube e hoje tem mais de 7 milhões de views. No entanto, existe um vídeo mais antigo que esse, que foi postado, acredite se quiser, 30 minutos antes do vídeo do Jan Willem, feito por um usuário conhecido como Evilville, que tinha o título de Minecraft Castle, e se tratava do usuário mostrando um castelo que ele havia construído dentro do jogo. Do vídeo sobreviveu apenas 2 screenshots mostrando essa tal construção, também podendo ser encontrada a página do upload para o YouTube do vídeo, que está salva no Wayback Machine, porém não dá para dar play no vídeo, fazendo o primeiro vídeo de Minecraft da história feito por um jogador está atualmente perdido. Que merda. Sabe o que é engraçado? Existe sempre aquele negócio de que se tá na internet, não adianta você apagar por causa que já tá na internet. E esses negócios que fica de Lost Media e os caras não vai lá e tenta correr atrás não, mano? Quer dizer, eles obviamente tentam correr atrás, mas tipo... os caras do YouTube não correm atrás pra ver se consegue achar, mano. Os caras das próprias redes sociais. O projeto Miyamoto. Minecraft do Shigeru Miyamoto. E ainda continuando falando de coisas relacionadas a Minecraft, existe um suposto projeto do Shigeru Miyamoto, uma das grandes lendas da história dos jogos. Você tem noção que esse maluco aqui criou os 3 jogos mais sucedidos, um dos 3 jogos, quer dizer, eles entram na lista, mas os 3 jogos mais sucedidos do mundo, mano. As 3 franquias mais sucedidas do mundo. Está por trás de grandes pilares da Nintendo, como o Super Mario e Zelda. Ele afirmou em uma entrevista feita para o site Pixel Pena que é um verme da Nintendo. Admirar Minecraft, dizendo que ele é um jogo que a Nintendo deveria ter feito. Na verdade, ele vai mais longe que isso e diz que alguns protótipos que eles estavam trabalhando na época do Nintendo 64... Ó, um controle normal aí que deve ter sido pro Nintendo 64. Eram muito semelhantes em ideia ao que veio se tornar Minecraft no futuro. Além dessa afirmação, não temos mais nada desses misteriosos projetos. Nem mesmo se sabe se algum deles chegou a existir como um protótipo minimamente jogável. Meu Deus! Builds antigas de Fortnite. O Fortnite hoje é um dos jogos mais populares e jogados do mundo, mas suas origens e versões iniciais são bem desconhecidas e obscuras. Inicialmente o jogo nem seria um Battle Royale como ele é hoje, sendo só um modo que ficou mais popular, e até mesmo o estilo visual do jogo mudou algumas vezes durante o desenvolvimento. Anteriormente, o nome do jogo nem era escrito Fortnite como a gente conhece hoje. Na verdade, ele era escrito como Fortnite, com night de noite mesmo. Essas versões mais antigas também possuem algumas imagens bem macabras. Existem até 2 vídeos gravados de uma build antiga do jogo, feitas por um usuário anônimo que tem os arquivos dessa build, que é datada de 2011, o qual não demonstra interesse em disponibilizar essa versão do jogo. Logo, provavelmente, a gente não vai conseguir essa versão dele. 2011?
Ah, meu O Deus. Waluigi Toenail Clipping Party. Essa talvez seja uma das mídias mais bizarras relacionadas ao universo do Mario. A Luigi's Foot Fault é o nome de um jogo Pelo amor promocional de Deus. desenvolvido pela Nintendo que era jogável através do site oficial do Mario Tennis para Nintendo 64, o jogo no qual o Waluigi foi introduzido. Esse material era um jogo flash onde o jogador deveria cortar as unhas do pé do Waluigi e colocar as partes cortadas em um jarro. Sim, você não ouviu errado, essa é a premissa do jogo. Esse jogo foi praticamente esquecido, tendo muita Por pouca quê? informação disponível na Por quê? internet, sendo que ele só foi redescoberto bem recentemente. No entanto, o jogo foi até mencionado em Waluigi! uma edição da revista Nintendo Power e ele estava disponível durante o ano 2000. Na verdade, não existe sequer uma gravação desse jogo disponível, tendo apenas essa imagem dele mostrando as unhas do pé do Waluigi. E um fato Meu bem Deus. triste sobre esse jogo é que até hoje ele é o único jogo oficial onde o Waluigi é o personagem principal. Que destino cruel. Ah, até o Wario tem um jogo. The Sumerian Game. Sumerian Meu Game Deus. é um jogo baseado em texto, considerado um dos primeiros jogos eletrônicos da história. O jogo foi desenvolvido como um projeto educacional feito em uma Nossa. parceria entre o Board of Cooperative Educational Services e a IBM em 1964. O jogo foi A IBM escrito tá em pela todo lugar, né, mano? professora e escritora americana Mabel Edgins, que posteriormente se tornou a primeira pessoa a escrever uma história para um jogo, sendo também considerada a primeira game designer mulher na história. O jogo rodava em um IBM 7090 e colocava o jogador como Não era meu de governante game da design? cidade suméria de Lagash, no ano de 3500 a.C. E o jogo se baseava no jogador tomando decisões para administrar a cidade, como alocar trabalhadores e administrar plantações, dizendo, por exemplo, quantos acres deveriam ser alocados para a plantação e quantos sacos de grãos deveriam ser usados nessas plantações. Tudo isso através de texto. O jogo original foi jogado principalmente por dois grupos de estudantes Mano. para eles serem ensinados matemática, economia e história. Por ser um dos primeiros jogos já feitos, atualmente o seu Máquina de código texto. original está perdido, ou seja, não é possível ter a experiência exata do Sumerian Game hoje em dia. Porém, existem algumas recriações do jogo disponíveis, e uma delas pode ser jogada de graça na Steam. Da hora. Olha isso, mano. Isso aqui, ó, é o Iron Catcher do Semideus. Eu vou fazer um bagulho parecido, mas vai ser com a minha personagem. Vou colocar tipo uma transição, que nem em anime. Se desse eu podia até tentar fazer uma animação, mas não ia ficar bom. Doutor Limpeza. Doutor Limpeza é um jogo brasileiro lançado pela empresa Tectoy na sua versão do console Meu Master Deus. System, sendo um jogo que já vem dentro da memória do console. O jogo é levemente parecido com o Pac-Man, com o jogador controlando um boneco que tem que limpar toda a sujeira do nível sem ser pego pelos inimigos. Tecnicamente, esse jogo não está perdido, já que para jogá-lo você precisa apenas ter um Master System Mas da tem que Tectoy. estar A no questão Master é que, System. aparentemente, a ROM desse jogo não está disponível na internet, ou seja, não dá para jogá-lo através Não dá pra de extrair ela emuladores. do bagulho. Na verdade, em algum momento, uma pessoa teria conseguido digitalizar esse jogo de alguma forma e disponibilizá-lo para download, como visto nesse comentário feito em uma das gameplays do jogo disponível no YouTube. Porém, esse link que esse usuário apresenta já não funciona mais. Além disso, existe uma postagem no site Sega Brasil que lista Tabajara. todos esses jogos disponíveis na memória do Master System da Tectoy. E o Doutor Limpeza está Que isso? lá descrito.
Voltei. como não dumpado, ou seja, não foi criado uma ROM para ele para ser jogado em emuladores. Aí não, mano, aí não. Pô, mas o cara cria toda uma atmosfera pro vídeo, mano. Meu Deus. Mario Motors. Mario Motors é o nome de um jogo cancelado Parece da jogo série do Flash. Super Mario Kart, sendo uma espécie de spin-off da franquia, onde o jogador poderia passar pelo processo de montar motores de carros. Sim, isso é algo bem específico. O jogo Ele devia poder colocar isso no, sei lá, no Mario Kart, né? Mas não. estava sendo desenvolvido para o Nintendo DS e ele foi planejado pelo excêntrico desenvolvedor Yuji Saito, conhecido principalmente pelo jogo Seaman, aquele do Homem-Peixe bizarro. O jogo, porém, não passou da fase de desenvolvimento e não se sabe se existe uma versão jogável dele. Existe apenas uma única imagem do jogo divulgada em uma conferência de 2018 em que Saito compareceu. Splash, o bichinho virtual da Turma da Mônica. Esse era um jogo presente no site oficial da Turma da Mônica que te permitia... Todo site tinha que ter um joguinho, né? Virtual, que tinha esse formato aí, servindo como uma espécie de Tamagotchi. Nele você dava comida e brincava com o Splash. Hoje existem diversas versões salvas da página do jogo no Wayback Machine, que vão desde o ano 2000 até meados de 2013, ano em que possivelmente o jogo saiu do ar, se tornando perdido. Essas versões salvas, porém, só mostram a página de login do jogo, que quando você tenta entrar, nada acontece. Hoje existem apenas algumas imagens da interface do jogo disponível. Um jogo do Rambo, mano. De um MMO que Rango, podia né? ser jogado no navegador, que era baseado no filme Rango, de 2011. Nele você podia criar seu próprio personagem e interagir com outros jogadores em cenários baseados no filme, e até fazer algumas missões e jogar minigames. O jogo foi lançado também em 2011 e servia como uma forma de promover o filme. De acordo com versões salvas do site do jogo no Wayback Machine, Rumble the Road era jogável até mais ou menos 2014, quando em algum momento desse ano o jogo foi derrubado, não podendo ser jogado desde então. Aparentemente também esse filme chegou a ter brinquedo no McDonald's, mano. Não me lembro. Isso dado ao fato de provavelmente o jogo não ter sido popular enquanto ainda estava disponível. E nós só conseguimos ter uma ideia de como o jogo se parecia através do seu trailer. Meu Deus, o Tom. O modelo original do Talking Tom. Talking Tom é uma franquia de sucesso de aplicativos mobile, onde o usuário pode conversar e interagir com um gato 3D, tendo outras variações com diversos outros animais falantes. E ganharam uma certa atenção recentemente na internet por alguns conteúdos estranhos que fazem com eles. O primeiro Talking Tom Cat foi lançado lá em 2010 pela Outfit 7, companhia do empresário esloveno Samu Login. A questão é que o modelo 3D do Tom não foi criado pela desenvolvedora do jogo. Na verdade, eles compraram o modelo na internet. O modelo do Tom foi criado pelo artista ucraniano Andriy Kravchenko, que disponibilizou o modelo do gato no site Turbo Squid pelo preço de $90. Após a criação do Talking Tom, inclusive, o Andrew foi contratado pela desenvolvedora do jogo, com o modelo também tendo sido excluído do Turbo Squid em algum momento, muito por causa da popularidade do Talking Tom. Atualmente, o arquivo do modelo original não está disponível na internet. No entanto, existe um animador no YouTube que possuía o modelo do gato e até usou ele em uma animação para um comercial que foi postada no YouTube lá em 2007, antes do Talking Tom sequer existir. Esse animador está ativo na plataforma ainda e foi contatado sobre a busca do modelo, porém até o momento o modelo 3D original do Talking Tom... Eles não podem, tipo, ir lá e tomar o bagulho do cara, né? Ele comprou o bagulho. Perdido.
o Angry Birds Hill. da Coreia do Norte. Ah, meu Em Deus. 2012, na Coreia do Norte, foi Tá de desenvolvido brincadeira. um tablet chamado Sanjeon, que foi Pra quê? Esses desenvolvido caras pelo nem tem internet ou luz pra poder usar o aparelho, porra. braço de tecnologia do governo do país, possivelmente com tecnologia importada da China. A questão é que, em vídeos demonstrando esse tablet, é possível ver rodando nele uma versão pirata do jogo Angry Birds, mas em específico a versão Meu Deus, do Angry mano, que Birds negócio Hill, tenebroso. que foi localizada em coreano. A própria Rovio, a desenvolvedora e dona do Angry Birds, quando Eles deviam portar de volta os jogos clássicos, mano. perguntada sobre essa versão norte-coreana do jogo, disse não ter nenhuma afiliação com os desenvolvedores desse tablet e que o jogo não havia sido oficialmente localizado para coreano. Nessa versão, inclusive, o nome do jogo não é Angry Birds, e sim algo que pode ser traduzido como Atire com a arma de borracha. Atualmente, Meu essa Deus. versão do jogo não pode ser encontrada na internet. As únicas diferenças que podem ser vistas nessa versão norte-coreana é o texto, que foi traduzido para coreano, e algumas poucas modificações Deus. gráficas, como na tela inicial do jogo, onde eles Todo tiraram ferrado. o Rio de Janeiro dele. Canoa Soft. A Canoa Soft foi Canoa uma Soft. desenvolvedora de jogos brasileira bastante obscura que não possui quase nada de informação na internet. A Canoa Soft desenvolveu 3 jogos que aparentemente estão todos perdidos, com nenhum deles tendo sequer gameplays disponíveis. O primeiro deles é um jogo de terror chamado O Sombrio, A Voz das Almas, lançado em 2005, que possui apenas 3 screenshots Meu disponibilizadas pelo site Kotaku, sendo que uma delas mostra que uma das entidades do jogo é aquela exata imagem da Samara. menina fantasma do corredor. Um outro jogo deles é o Traulian, o Último General, um jogo de fantasia medieval, onde você tem que sobreviver a uma horda de inimigos, o qual também temos apenas imagens. E o seu terceiro jogo que conhecemos é na verdade o primeiro lançamento da Canoa Soft, o jogo Ravenon, a Batalha por Eras, que pelo nome dá para especular também ser um jogo medieval, mas esse nós temos bem poucas informações disponíveis, tendo sobrevivido dele apenas a tela inicial, mesmo o jogo já tendo estado disponível para download. Hell Tycoon. Hell Tycoon seria um jogo de gerenciamento e de construção de cidade, onde o jogador deveria administrar o inferno. Sim, isso mesmo. Esse jogo estava sendo desenvolvido pela Arnak Enterprises, que no passado já tinha desenvolvido outros jogos no estilo Tycoon, como Deep Sea Tycoon, de 2003, em que você administrava uma cidade debaixo d'água, e o Moon Tycoon, de 2001, onde você podia construir uma cidade. Não, isso aqui é muito conceito, você acredita que cara. esse tal Hell Tycoon seria bem parecido com esses dois jogos, só que com a temática do inferno. Mas esse projeto é bem obscuro e não existe nenhuma imagem dele disponível, não havendo também o motivo do seu cancelamento, havendo especulações que ele foi cancelado por causa da sua temática. Poxa, nada a ver. Rendition Guantanamo. Esse é o nome de um jogo que estava sendo desenvolvido pela T-Enterprises para ser lançado em 2009. O jogo colocava o jogador como um prisioneiro na infame prisão de Guantánamo, uma prisão localizada em Cuba, administrada pelos Estados Unidos, onde vão muitos detentos acusados de terrorismo. O objetivo do jogo era fazer o personagem principal fugir da prisão e reencontrar o seu filho. Pela sua temática, o jogo causou certa controvérsia durante o seu desenvolvimento e foi cancelado com poucas informações sobre a sua gameplay disponível. Atualmente, a única coisa que temos do jogo é um trailer dele que não mostra muito da sua gameplay, mas ele pode ser encontrado no YouTube. Primeiro. Os mapas de Doom do Eric Harris.
Os Mas você já falou disso aqui adolescentes antes, mano. Eric Harris e Dylan Klebold ficaram marcados na história recente por terem sido os responsáveis pelo atentado ao colégio de Columbine, no Colorado, em 1999, que tirou a vida de 15 pessoas, incluindo as de Eric e Dylan, que se auto-removeram da terra após trazer o terror àquela escola no dia 20 de abril. Eric, antes do incidente, gostava de jogar o jogo Doom 2, o qual ele até desenvolveu alguns mapas para jogar o modo Team Deathmatch. Se acredita que Eric tinha criado cerca de 20 mapas para o Doom, sendo que ele disponibilizou esses mapas em seu site pessoal, que foi derrubado logo após o atentado. Mesmo assim, 7 mapas criados por ele conseguiram ser preservados, com a maioria ainda estando perdido. Inclusive, existe a ideia de que Eric teria criado um mapa Criou que o bagulho seria pra a fazer recriação simular da a escola. de Columbine, onde até É. supostamente os dois assassinos teriam treinado o atentado dentro desse mapa. Mas parece que a existência desse mapa em questão não é confirmada. Alguns especulam que esse suposto mapa seria o mapa perdido realdoom.wad, que o criminoso só disponibilizava por e-mail, mas isso é improvável. Ótimo vídeo, Clark. É isso aí, você me deu. Toyota Cerola? Então eu acho que é isso. Essa foi mais uma longa lista com casos interessantes de Lost Media, desta vez focando em mídias relacionadas a jogos. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Mano, que bagulho bizarro é esqueça esse? de comentar aí embaixo, deixar o seu like Eu e se já vou inscrever deixar no meu canal comentário. para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso. Eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais. Semengode. Mais um vídeo do Semengode. O Wayback Machine foi a melhor coisa já criada. Foi, mano. Só tem que se aprimorar mais.